Infelizmente, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Eu gostaria de refletir com vocês acerca de algumas coisas que aconteceram que me chamaram a atenção e que nós precisamos trazer para a nossa vida prática. Porque a palavra vai dizer que aqueles que são da carne discernem as coisas na carne, mas aqueles que são do Espírito discernem pelo Espírito. E a Copa, sim, teve muita coisa que, se nós ativarmos o nosso discernimento, ela vai nos ensinar e trazer lições preciosas para a nossa vida. Eu quero trazer 2 pontos aqui acerca dos 2 últimos jogos do Brasil que me chamou a atenção. Foi quando o Brasil jogou contra o Japão e depois contra a Noruega. Antes do Brasil disputar a partida contra o Japão, um jornalista perguntou para um jogador japonês qual era a expectativa, qual a percepção que ele tinha da seleção brasileira. E a resposta desse jogador foi: olha, eu não vejo tanto falar mais assim sobre o Brasil. Eu vejo falar muito mais sobre o futebol da Itália, da França e outros times. Em outras palavras, o que ele quis dizer o Brasil já teve lá os seus dias de glória, ele já foi o país do futebol. Mas o Brasil não está nesse mesmo lugar, não. O Brasil não me mete mais medo. Olha, não tem relevância mais o futebol da nação brasileira. Ele tá certo? Ele tá errado? Não é o que eu quero discutir. Afinal, quem sou eu para apitar sobre futebol? Mas o que me chama a atenção não sei qual era a intenção do coração dele, mas a resposta dele pode transparecer um pouco de soberba, o que não é muito típico dos japoneses. Os japoneses, de uma forma geral, eles são muito conhecidos pela educação, pela disciplina, por ser um povo respeitoso, que respeita as pessoas mais velhas, os idosos, as autoridades. Eles respeitam, têm uma admiração grande pelos educadores. É uma nação que combate veementemente e pune os corruptos. É uma nação que é muito sábia, que já sofreu muito em outros momentos e que hoje eles vivem uma vida admirável. Ouvi algumas pessoas dizerem a respeito dos japoneses: olha, eu lamento muito a saída dos japoneses na Copa tão cedo, porque eles têm muito para nos ensinar. E fato é que mesmo após a derrota, a gente pôde ver os japoneses, apesar do coração quebrado e os olhos cheios de lágrimas, eles não saíram dali como derrotados, mas eles saíram fazendo aquilo que eles sabem fazer na essência. Eles saíram limpando as arquibancadas, saíram recolhendo o lixo. Olha para vocês, para muita gente isso seria desprezível. De coração quebrado, é verdade, mas invisivelmente de cabeça erguida. O que nos ensina muito, porque nós brasileiros, muitas das vezes, nós somos o contrário disso. Ok, vamos lá. Então, de alguma forma, a resposta dele transmitiu para todos um pouco de soberba. Não sei se essa é a intenção do coração. O proverbista vai dizer que o Senhor é quem pesa o nosso espírito. Ele sonda e sabe o que cada palavra, na verdade, quer dizer. Mas a verdade é que foi sim, transpareceu um pouco de soberba. Talvez ele tenha subestimado demais, o seu oponente. Qual foi o resultado desse jogo? O Japão perdeu para o Brasil e saiu derrotado em campo. Em contrapartida, nós temos Brasil contra a Noruega. Uma semana quase antes dos jogos, o Brasil estava demonstrando um certo medo por causa de um dos craques adversário. Um homem, um norueguês, grande, de aparência estranha, lembrando muito o Golias, que nós cristãos conhecemos perfeitamente, e metia medo mesmo. Eu, particularmente, toda vez que eu via os memes dele andando ali, com aquele pescoção comprido, eu me lembrava muito do Maui, acho que é Maui que fala, do filme A Moana, aquele filme infantil. Até quando eu falo dele, me vem a musiquinha do Maui lá caminhando, aquele homem estranho, todo desengonçado. E, diante disso, um jornalista fazendo ali a cobertura da Copa perguntou, assim, para o Haaland qual era a expectativa dele, como ele via o seu adversário, no caso, o Brasil. E a resposta dele foi: olha, eu estou sem acreditar. Porque na visão dele, na verdade, e o jornalista também perguntou: quais suas expectativas, as chances de vocês vencerem o Brasil? Como país para vocês? E a resposta dele foi: bem poucas. Nas palavras dele, o que ele quis dizer? Olha, eu cresci vendo o Brasil jogar. Eu conheço o Brasil pelo futebol. O Brasil é grande lá fora. O Brasil é o país do futebol. Foi o que ele quis dizer, contrário ao que o japonês disse. E quando perguntado sobre quais as chances que ele julgava ter contra o seu adversário, a nação brasileira, o craque norueguês, assustador, deu uma resposta que pode ter desarmado, que desarmou, na verdade. Muitas pessoas estavam fazendo uma visão assustadora dele. A resposta foi: nossas chances são poucas. Mas o que me chamou a atenção foi porque ele deu a resposta e saiu de frente da câmera. Ele baixou os olhos. E ele tinha um certo sorrisinho. Então eu fiquei pensando, até fiz um vídeo sobre isso. Será que ele tá sendo sincero? Será que ele tá blefando? Será que ele tá sendo soberbo? Tá ironizando? Será que ele tá sendo humilde, falso humilde? Pois então, a gente não pode julgar novamente o coração dele, o que realmente ele pensava e sabia. Mas nós podemos julgar as palavras, que foi o que nós ouvimos. A resposta dele foi uma resposta mais humilde. Na visão dele, o Brasil era um adversário grande que merecia, sim, a atenção.
E ambas as respostas, tanto do jogador japonês quanto do craque ali da Noruega, essa situação toda me arremete a Provérbios 18:12, quando o proverbista vai dizer assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O jogador japonês, ainda que essa não fosse a intenção real dele, mas as suas palavras traziam uma certa soberba, um certo menosprezo com relação ao seu oponente. Tá, tudo bem, a gente sabe que o Brasil não tem jogado mais essa bola que jogava antes, mas será que vale a pena subestimar tanto assim o seu adversário? Por outro lado, Haaland, o norueguês, o craque assustador, a gente esperava dele talvez uma resposta muito mais tenebrosa, né? Que ele batesse ali os seus tambores na sua resposta para nos amedrontar mais ainda, como era uma estratégia dos inimigos em tempos de guerra. Inclusive, bater o tambor e toda aquela roupagem que eles usam ali era utilizada pelos vikings nas guerras. E não é à toa que eles eram chamados de vikings mesmo. E eles quiseram vir com essa memória, trazendo essa memória. Mas na resposta ele foi humilde. E se camuflado ou não, ele transpareceu um coração simples. Um coração assim que estava estabilizado, sem arrogância, sem soberba, sem altivez. E a resposta dele foi essa. Talvez, quem sabe, nossas chances são poucas. Ele não menosprezou o seu inimigo. Também falou pouco de si. E aí é o que o proverbista vai dizer. Adiante da honra vai a humildade. Quem vai pesar o coração é o Senhor. Mas a palavra dele transpareceu humildade. E resultado? Eles saíram vitoriosos da Copa. E foram eles quem eliminaram a grande nação conhecida por ser o país do futebol. Abrindo parênteses aqui, eu penso que talvez a gente tenha algo de espiritual. Muita gente vai falar assim, espiritualiza tudo. Mas tudo aquilo que nós nos orgulhamos e nos ensoberbecemos se torna motivo de orgulho, a ponto de nós excluirmos Deus da nossa vida. Sabe? Às vezes o futebol é muito mais aclamado na nossa nação do que o próprio Deus que criou todas as coisas. E toda vez que nós nos orgulharmos de algo, ou de nós, do que fazemos, do que somos, de como conquistamos, é muito provável que esse mesmo orgulho vai ser usado contra nós e vai nos dar uma rasteira. A questão é, esse fato que aconteceu vai nos ensinar a trazer grandes lições. E aí, queridos, eu quero trazer para vocês, para a nossa vida prática. Aonde nós temos sido orgulhosos? Onde nós temos colocado o nosso coração? Existem dois tipos de pessoa. Vamos falar aqui como cristãos. E até no mundo, existem um grupo que subestima demais o seu adversário, ignorando os seus ardis, ignorando até que algumas das derrotas que tem sofrido é por causa dos ardis e das ações invisíveis, talvez, que esse inimigo esteja lançando contra nós e nós não percebemos. Subestimamos. Não espiritualiza tudo, nada demais, não tem nada a ver, tudo vocês colocam Satanás. Por outro lado, existe um grupo que superestima as ações das trevas, as ações do adversário. Esquecendo-se, inclusive, que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que, inclusive, todos os seres que existem, inclusive os seres espirituais, os anjos caídos, foram criados por eles. Embora não foram criados para isto. Eles se ensoberbeceram, se orgulharam, quiseram ser maiores que o próprio Deus e por isso foram destronados, foram destituídos de quem eles eram e do que eles foram criados para ser. E isso nos ensina que nós precisamos achar um equilíbrio na nossa vida. Nós não podemos subestimar as ações do inferno, do mal, dos nossos adversários contra nós. Ao ponto de cegar, que nós precisamos reagir, de que nós precisamos orar mais, buscar mais, nos revestir mais. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo, tanto assim. É loucura subestimar quem é o nosso adversário, como ele age e que ele tem sim algum poder. Mas nós também não podemos superestimá-los, dando a ele um destaque que ele não precisa, que ele não merece. Foi o que nós fizemos com Haaland. E nesse momento eles estão revertendo os memes, rindo e até com certo respeito de nós brasileiros. Porque no final quem saiu vitorioso foi eles. Talvez nós tenhamos dado para eles relevância maior do que deveria. Foi brincadeira. Mas trazendo para a nossa vida prática, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa com o nosso adversário? Às vezes sentamos em rodas de conversa e falamos tanto mais das coisas que ele tem feito, olhamos para a nossa nação e ressaltamos tudo que nós temos vivido e esquecemos de exaltar e glorificar os feitos de Deus, dos livramentos. Quantas coisas boas têm acontecido no meio de tantas tragédias. Queridos, Jesus mesmo disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus queria dizer, olha, César merece umas gorjetas sim. Nós estamos nesse mundo, ele merece sim receber o que é dele por direito. Mas olha, a glória, o poder, a honra e o louvor, não negociem. Deem a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Como você tem se posicionado nessa partida espiritual que nós temos jogado?
Você tem subestimado o seu adversário, ignorando completamente que algumas derrotas que você tem sofrido é porque você tem dado alguns vacilos, porque você tem desconsiderado o campo espiritual, dando tudo como deixa a vida me levar, é assim mesmo, faz parte. Queridos, tem gente perdendo a partida por causa disso. Por outro lado, tem gente superestimando. Sabe? Ah, não, é porque Satanás entrou, não, porque Satanás é isso, porque Satanás é aquilo. Não, mas se Satanás não tivesse feito isso. Gente, aonde está Deus na nossa vida? Aonde está o craque da vez? Onde está o craque do nosso jogo, da nossa partida? Ele é o Criador dos céus e da terra. A glória é dele. Os céus são céus do Senhor. E a terra ele deu aos homens como herança. Aqui, nós o estamos representando. Nós somos filhos dele. E nós precisamos entender qual que é a nossa parte nisso. Engrandecer ao Senhor. Trazer ele para a jogada da nossa vida. Nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. E sim, se nós olharmos para a partida do mundo que está acontecendo agora, parece que Satanás está tendo vantagem. Parece que ele está vencendo o jogo. E em muitas áreas ele está. Existe um plano se consolidando, mas que Deus já avisou tudo o que aconteceria nessa partida. Inclusive quem sai vencedor. Inclusive ele disse Jesus, lá vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O mundo jaz o maligno, sim. Ele é o príncipe, entre aspas, neste momento, e apenas porque nós temos entregado legalidade e autorização, porque sem legalidade e autorização ele não vence nada. Nós temos dado alguma legalidade e autorização para ele, ok? Mas o que a palavra diz? O mesmo Jesus que disse o mundo jaz o maligno, lá vem o príncipe deste mundo, é o mesmo Jesus quem disse? Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Levantem a cabeça. Sim, Satanás anda bramando como um leão, buscando, rugindo, para que possa encontrar quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor também diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Não subestime tanto o seu adversário, mas também não dê tanta credibilidade. Não dê tanta relevância assim para ele, porque o diabo é o diabo de Deus. Ele vai até onde Deus permite. E, queridos, foque no Senhor. Não se esqueça que há um Deus sentado no trono que ri dos seus inimigos. Podem se aliançar, podem conspirar, mas ele ri dos seus inimigos. E a palavra diz que ele é soberano. Ele remove reis, estabelece reis. Ele, no final, já venceu essa partida. Amém. Ache o equilíbrio em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.